Em 1º de abril de 1964, os militares, apoiados pelos Estados Unidos da América, derrubam o governo do então presidente João Goulart e tomam o poder do Brasil. Foi uma guerra entre parte da população e oficiais. Boa parte da população foi pega de surpresa. O golpe foi feito de madrugada, do dia 31 para o dia 1º, e nesse sentido foi uma surpresa quando todos acordaram e o país estava tomado. Quem mais sentiu o golpe foi a classe média, a camada ilustrada e os artistas. Esses estavam totalmente à mercê de uma violência nova que foi imposta de controle de pensamento, de expressão e de manifestação de ideias. Em meio aos protestos, artistas se destacam à frente das manifestações. Cada um contribui com o que melhor sabe fazer. Assim, a MPB descreve os horrores da ditadura nos mínimos detalhes. Quando vi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas. A censura era estúpida, né? Primeiro porque o censor não tinha um conhecimento tão elaborado. Então as piadas no meio intelectual são várias, porque eles não davam conta de entender a simbologia envolvida. Ou seja, o censor era um homem geralmente de senso comum, que tinha uma ideia bem doutrinária na sua mente do que era o comunismo, do que era o problema social e como solucioná-lo pela violência e pela doutrina militar, e perseguia todos que estavam um pouco fora dessa questão. Na década de 1960, a censura tentou calar a opinião. Entretanto, alguns músicos acharam uma brecha e um dos artistas militantes foi Chico Buarque de Holanda, que junto com outro músico, Gilberto Gil, compuseram uma música que reflete bem a situação da época, Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O regime militar estabeleceu em 13 de dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5, o mais severo de todos até então, que tirava completamente a liberdade de imprensa e expressão. Esses cantores que começaram a protestar começaram a ser perseguidos literalmente. Então, não só Geraldo Vandré ou Chico Buarque foram perseguidos, mas mesmo Ney Matogrosso foi perseguido porque não era só a manifestação de uma ideia, era de um comportamento livre. Deflagrado o AI-5, alguns dos principais representantes da MPB da época são vistos pelos militares como inimigos do regime. Entre eles, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Taiguara e Geraldo Vandré. É neste período que a ditadura militar tenta vetar ou dificultar a livre circulação de ideias no Brasil. Na tentativa de impedir debates no país, a música é uma das vítimas mais notórias. O AI-5 ele vai inaugurar um tempo de grande perseguição e de tortura, onde as pessoas serão presas, serão isoladas, os advogados não terão direito a acesso a essas pessoas que foram detidas, muitos desapareceram, a tortura foi um efeito clássico da questão, e nessa questão da tortura precisamos lembrar que não foi só o policial que fez a tortura, ou só o militar, não é? É bom lembrar que haviam médicos envolvidos, psicólogos e outros profissionais que tinham conhecimento preciso de como agir e ensinar essas pessoas. A cantora Elis Regina, também reconhecida como símbolo de resistência à ditadura, é obrigada a cantar na Olimpíadas do Exército de 1972, o que fez com que a imprensa a acusasse de colaborar com o regime. Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao canto meu. Em 1979, João Bosco e Aldir Blanc compunham O Bêbado e a Equilibrista, que fica famosa na voz da cantora e traz de volta seu símbolo de resistência. A canção, que fala sobre os exilados, é um retrato do Brasil no final do período ditatorial. Carlitos é a alusão a um personagem de Charlie Chaplin
e representa a população que ainda consegue manter o bom humor. E a equilibrista é a nossa esperança, se equilibrando e sobrevivendo. Aí à tarde, feito um viaduto, e um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Ainda na mesma música, Clarice é a esposa do jornalista Vladimir Herzog, que faz parte do movimento de resistência contra o regime, sendo morto no doicode. Maria era a esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, torturado até a morte sob a acusação de ser integrante do Partido Comunista Brasileiro, embora seu real crime tenha sido ler o jornal A Voz Operária. No plural, Marias e Clarices são todas as mulheres, sejam mães, filhas ou esposas, que sofreram por alguém que fora torturado ou exilado. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A partir da polícia política ligada ao regime militar brasileiro, pôde-se vislumbrar o impacto do autoritarismo na cena musical brasileira entre 1968 e 1981 e a lógica da repressão e do controle do Estado. Nesse período, o domínio da circulação das canções e da realização de shows com cantores esquerdistas ou simpatizantes marcou a atuação dos órgãos de censura e repressão, voltados principalmente, mas não apenas, contra o gênero da MPB. Alunos eram expulsos da universidade, as brigas eram constantes, esses grupos se enfrentaram na rua, foi um enfrentamento que marcou a história intelectual e professoral desse país. Nesse sentido, os embates não foram pequenos. As rixas, as rinhas, as perseguições, elas foram sistemáticas, tanto que vários professores foram aposentados contra a sua própria vontade, por determinação do Estado. O período ditatorial foi marcado por diversas classes, além dos artistas que sofriam a censura. Havia embates, perseguições e enfrentamentos que marcaram a história intelectual do momento. Uma época dura, mas combatida nas vozes de grandes artistas do Brasil. Sob o pseudônimo de Julinho de Adelaide, Chico Buarque compôs a música Jorge Maravilha, para a filha do então presidente Ernesto Geisel, que era sua grande fã, a contragosto do pai. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, domingo e de tosca. Caetano marcou no Teatro Opinião. Proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Gonzaguinha era outra figura da época. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com teu carnaval. O fim da ditadura foi um sopro de alento para a população, né? Então as diretas já envolveram a massa, sobretudo a massa trabalhadora, a questão sindical também voltou a crescer no país, era uma esperança de um Brasil novo, justo e igualitário. Nós vemos hoje que a democracia que nós temos não é aquela aspirada pela redemocratização, mas a democracia é melhor do que qualquer ditadura, seja a democracia que for. Nesse sentido, o povo foi às ruas, se manifestou, tomaram as ruas pedindo direta já, foi uma grande festa do povo.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera com